Bom dia, 1º de dezembro de 2025, chegando no fim de mais um ano, graças a Deus, porque lamentavelmente alguns de nós não chegaram no fim de ano, nós estamos aqui. Bom, palavra de hoje, Mateus 25, capítulo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Presta atenção, essa aqui é a promessa daqueles que vão estar com Jesus. Possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, assim fizeste. Daí ele complementa, dizendo para os que não fazem essas coisas, que vão para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Interessante ver para quem que ele estava falando isso aqui. Para isso vocês têm que sempre contextualizar. Tem que voltar ali, né, no versículo 24, no versículo 1 do 24, diz que ele ia saindo do templo, aproximar dos discípulos. Ele estava falando com os discípulos, tá? Daí, mais para frente um pouquinho aqui, no 3, que é outro pergaminho, porque o E aqui está em negrito, né? Eu já ensinei isso para vocês. Chegaram no Monte das Oliveiras os discípulos em particular. E aí ele começou a ensinar. Aí no 15 também ele foi continuando ensinando. Então aqui vocês veem que ele estava ensinando para os discípulos, tá? Era para o povo de Deus. E continua. Então todo esse ensino aqui, tá, é para nós. E vocês vejam que como é que foi a montagem da Bíblia lá, né, depois do concílio de Nicéia lá, que aqui, ó, o 25 separado do 24, na verdade não é um pergaminho separado, né? É uma continuidade do sermão, tá? Podia ser um texto só até o fim, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês. Nós já conversamos aqui que a vida cristã, ela é bem difícil, né? Então, você tem promessa de facilidade, de dinheiro e riqueza, né? Tem lá as promessas para a descendência de Abraão, que somos nós, né? Que as coisas vão dar certo e tal. E a gente tem que se apoderar dessas promessas aí e tá com elas e tentar isso, porque essa é a nossa esperança, né? E Deus nos abençoa mesmo, Ele faz as coisas darem certo. Mas a vida cristã é uma vida bem difícil. Bem difícil. E para nós é prometido bastante serviço e prometido bastante aflição também. Tem bastante alegria. Nós temos conversado assim, se você colocar lá a música lá daquele cantor nosso, que dizia que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda, né? Então, não é assim. Eu, por exemplo, gosto de passear com a minha moto. Não é ilegal, não é imoral e não engorda. Eu gosto de estar com a Maria Antonieta. Gosto de beijar a Maria Antonieta. Não é ilegal, não é imoral e não engorda. Eu gosto de estar com meus cachorrinhos. Também não é ilegal, também não é imoral, também não engorda. Gosto de estar com meus filhos. Não é ilegal, não é imoral, não engorda. Então, muita coisa, né?
Até cerveja, que eu gosto muito de tomar, eu tomo sem álcool, não tem problema nenhum. O vinho, que eu já falei para vocês que eu não gosto de beber nada com álcool, né? Eventualmente tomo uma tacinha de vinho, mas nós temos o suco de uva, né? Que é uma delícia e que não faz mal nenhum, não é legal, não é moral, não engorda. Então, o seu churrasco, o seu futebolzinho, enfim, várias coisas que você pode fazer e é tranquilo. Mas, né, como o nosso coração é mau e a gente é inclinado ao pecado, daí você diz, abrir mão disso, abrir mão daquilo, abrir mão nada. Tá? Vida de pecado não é boa em nenhum sentido, é um acidente de percurso do ser humano, né, o pecado. Então, voltando aqui, né, as virtudes do cristão. Então ele fala assim, sempre que você atendeu de um desses meus pequeninos aqui, você fez isso para mim. Então assim, não significa que Jesus era ali a pessoa que estava na frente da sua casa, tá? Mas a intenção do seu coração era fazer aquilo para Jesus. Então, estava fazendo aquilo como quem estava fazendo para Jesus. Então quando você dá um copo d'água para quem tem sede, e isso, gente, isso aqui não é uma situação literal, tá? Isso aqui tem que ser analisado de forma contextualizada, porque hoje em dia a gente já não fica mais hospedando o estrangeiro na nossa casa, porque não tem necessidade, mas naquele tempo o estrangeiro não tinha onde ficar, então se dava um lugar para ele ficar lá, né? Mas o dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, dar roupa para quem tem frio, isso são coisas bem atuais, né, que a gente pode fazer hoje. E principalmente, dar atenção para quem precisa ser ouvido, que hoje ninguém mais ouve ninguém. Você dá à pessoa aquilo que ele é devido, né, tipo vivendo de forma honesta, pagando suas contas direitinho, não dando calote em ninguém, não judiando de ninguém. Enfim, tudo aquilo que é virtuoso e você faz para Jesus, você faz em obediência, isso é virtuoso, sabe? E ele fala também dos que não fazem, né? Então aí é o seguinte, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar o sujeito carola, né? E vamos imaginar a vida dos freizinhos, tá? Lá que sumiram para o deserto lá, para não viver em pecado. O quanto estavam longe de Jesus, aquele povo, tá? Porque você estando lá no meio do mosteiro, sem estar em contato com ninguém, como é que você ia dar água para o que tem sede? Como é que você ia dar comida para o que tem fome? Como é que você ia hospedar? Como é que você ia tratar bem as pessoas? Né? Aí você fica isolado lá no mosteiro, no meio do deserto, tudo bem. A vida de santidade separado do mundo, mas não é isso que é ser separado do mundo. Ser santo é ser separado do mundo, mas tem uma outra conotação, tá? É você ser diferente do mundo. No lugar que todo mundo fala palavrão, você não fala. No lugar que todo mundo só pensa em levar vantagem sobre os outros, você não faz assim. Num lugar onde todo mundo maltrata as pessoas, você não age assim. Você age diferente. Isso é ser santo, quer dizer, ser separado. Mas não separado assim, vivendo longe de todo mundo, porque aí você não tem a quem ajudar, né? Se você não tiver uma mulher, um marido para cuidar, se não tiver filhos para cuidar, se não tiver animais para cuidar, se não tiver os pobres do mundo para você cuidar, se não tiver empregados para você cuidar, não tiver pessoas do teu relacionamento para você pagar direitinho, que virtude você pode desenvolver com isso? Bem difícil, não é? Então, o nosso desempenho na vida cristã é na sociedade em que a gente vive. É com o nosso trabalho, com a nossa conduta e principalmente com o nosso amor pelas almas, pelas pessoas, pela família. Não esqueçam que em Tiago, se não me engano, fala assim, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente e negou a fé. Então tem muita coisa assim que o pessoal faz hoje em dia, que vocês podem olhar e achar virtuoso, ou que vocês acharam virtuoso um dia, mas que vocês forem procurar na Bíblia, não tem nada disso, tá? Não esqueçam, é necessário você converter a Jesus Cristo para você ter a sua salvação. Estou falando dos que creem na Bíblia, né? Em outras doutrinas, daí o cara fala o que ele bem entender. Mas na Bíblia mesmo, não existe outro nome que possa levar à salvação que não Jesus Cristo, né? Mas a vida cristã
ela tem todos esses ensinos. Ou vocês pensam assim, que Jesus falou para fazer isso aqui, e daí a pessoa não vai fazer porque, não, eu vivo no período da graça, então eu não preciso fazer nada. Como assim? Mas e o ensinamento de Jesus aqui mandando fazer? Né? Porque aquele que sabe o que é certo e não faz o que é certo, é mais pecador do que aquele que não sabe o que é certo. Tá? Aí você entra na parábola também dos talentos e tal. Então isso aqui é uma coisa interessante para nós. A gente tem inúmeras ferramentas para viver a vida cristã. Tá? Por exemplo, estava falando com meu amigo Claudião aqui, a respeito de uma compra que eu vou fazer com ele lá. O Claudião falou, posso fazer? Falei, Cláudio, deixa eu me programar aqui nas minhas contas. Ele falou, mas você pega e paga em vezes aí e tal. Eu falei, tá, se for assim, né? Pago alguma coisa para ele em dezembro, em janeiro, sei lá. Mas ele falou assim, né? Agora, eu não vou combinar de fazer um negócio e depois dar o cano no cara que está trabalhando para fazer o negócio. Não, depois eu dou o cano, não, de jeito nenhum. Meu amigo construtor estava me ligando ontem vendo se eu tinha serviço. Falei, cara, ainda não. Mas se eu pegar o cara, é quando eu tiver dinheiro para pagar ele. Porque eu levo para ele fazer o serviço para mim e eu vou ter o dinheiro separado antes, para não dar o cano nele. Deus o livre. Deus fala assim para nunca o salário do jornaleiro ficar na tua mão. Até o outro dia. Você tem que pagar ele hoje, porque ele precisa, ele é pobre. Tá? E isso é o que Jesus diz do jornaleiro. Tá? E aí não é necessariamente eu penso no cara ser pobre ou não ser pobre, depende daquele dinheiro, mas ele trabalhou para aquilo, então ele tem que receber. Eu não posso combinar um negócio e depois dar o cano no cara por algum motivo, né? Se eu combinei, eu tenho que pagar. E assim vai, sabe, gente? É o bom trato com seus filhos, com sua mulher, que eu falei. Então, nisso nós temos que focar, tá? No que Jesus falou, tá? E no que a gente vai fazer. Isso aqui é um ensino direto de Jesus, tá? Nas virtudes ali. Difícil? É difícil, mas a gente tem que ir treinando e a gente vai acostumando. Como diz o C.S. Lewis, você tem que vestir a máscara de Jesus, tá? A máscara. Mas eu sou falso. Claro que você é falso. Você não é Jesus. Mas aquela máscara, você todos os dias insistindo em usar ela vai dando forma ao seu próprio rosto. E a cada dia você está mais parecido. A máscara é chamada persona, né? Aquilo que os italianos usavam no carnaval. Então cada dia você está parecido, teu rosto começa a tomar forma daquilo lá. É bem desafiador, mas é interessante. E é legal a gente conhecer a Bíblia, porque você conhecendo a Bíblia, as pessoas não te logram mais. Ninguém vai fazer uma reza, uma oração, no seu caso, ou falar bonito num púlpito lá, para lhe pedir dinheiro, né? Se não estiver vivendo bem o que você está vendo ali. Porque ali, essa é a ordenança, esse é o ensino que a gente tem que fazer. Tá bom? Excelente semana para vocês. Deus te abençoe.